Durante um bom tempo da minha vida eu orei pedindo a Deus para me ensinar a orar, porque eu olhava para algumas pessoas, eu olhava para algumas referências espirituais na minha vida e eu via que essas pessoas desenvolviam um relacionamento mais íntimo com Deus na oração e eu não conseguia desenvolver esse relacionamento, pelo menos eu imaginava que não conseguia. Bom dia, soldados da madrugada! Nós estamos falando nessa nossa temporada, hoje é o penúltimo encontro, sobre orações de impacto e hoje a gente precisa aprender sobre a oração do dia a dia. Qual que é a oração que eu devo fazer, como que é a estrutura da oração que eu devo fazer no meu cotidiano. E se você, assim como eu, imaginou em algum momento que você não sabe orar, hoje eu vou te dar um passo a passo para que você fale com Deus, para que você abra o seu coração diante de Deus, para que você entenda qual que é a sequência, qual que é a sintaxe que Deus deseja que você utilize na sua vida para que a sua oração seja atendida. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 4, a partir do verso 24. Diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. A Bíblia está dizendo que alguém começou a orar, e começou a orar de forma unânime. Segue comigo a sequência. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Essa é a estrutura que nós precisamos usar. E eu quero te dizer o seguinte: se você tiver a chave de um cofre, se você tiver os números de um cofre, o simples fato de você ter quais são os números que abrem um cofre não significa que você vai conseguir abrir esse cofre. Mais do que simplesmente ter os números desse cofre, você precisa ter a sequência de como utilizar esses números para conseguir abrir esse cofre. E no mundo espiritual não é diferente, você precisa entender qual que é a sequência, e a sequência nós acabamos de ler, e eu vou decifrar aqui para que você possa ter essa estrutura sempre que possível na sua vida. Primeiro, a oração começa com a exaltação ao nome de Deus. No verso 24, a pessoa que orou começou da seguinte forma: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Gaste tempo da sua oração exaltando o nome de Deus, dizendo a Deus quem Ele é, o que Ele faz, qual que é o papel dele no universo e o papel dele na sua vida. Exalte o nome de Deus, é assim que nós começamos uma oração que vai ser atendida. Segundo, você percebe que a pessoa que está lendo cita a Bíblia. Ela fala, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Ou seja, ela está mencionando aqui algum trecho da Bíblia escrito por Davi, provavelmente um salmo. E como é gostoso você orar diante de Deus, reclamando as promessas que estão na palavra de Deus sobre sua vida. Pegue a Bíblia, abra a Bíblia, coloque um salmo diante do Senhor, e ao invés de ler o salmo de forma leviana ou de forma superficial, coloque o seu nome dentro do salmo. Pegue o Salmo 23, por exemplo, e coloque: o Senhor é o meu pastor, é o pastor do meu nome. Coloca lá seu nome. E nada me faltará, o Senhor não vai me faltar. Ou seja, ore mencionando a palavra. O próximo passo da oração é pedido ou solicitação. O verso 29 diz: agora, Senhor,
Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Quantas vezes você tem orado a Deus olhando só para o seu umbigo, olhando só para aquilo que são as suas necessidades? E não tem problema nenhum você orar falando com Deus sobre as suas necessidades. O problema é o tempo que você gasta fazendo isso. Ao invés de interceder por pessoas, ao invés de colocar diante de Deus o nome de pessoas, ao invés de colocar diante de Deus o nome de seus familiares, dos seus amigos, das pessoas do seu trabalho, você está orando por aquilo que é uma oração egoísta, e Deus não age dessa forma na sua vida. E por fim, a intercessão ela tem que acontecer no nome de Jesus. Enquanto estendes a mão para fazer escuras sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A sua oração, ela precisa finalizar orando no nome de Jesus. E a Bíblia diz que o resultado dessa oração que nós acabamos de ler foi ter o lugar tremido. Tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Recapitulando o que nós acabamos de ler: exaltação do nome de Deus, menção da palavra, pedido ou solicitação, de preferência intercessão e, por fim, intercessão no nome de Jesus. Eu quero ler com você um outro texto que está lá em João capítulo 14, o verso 13 ao 15, o próprio Jesus está dando essas instruções. Ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: tenha alinhamento comigo. Se você andar alinhado com aquilo que eu quero para a tua vida, se você andar alinhado com aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja para a sua vida, eu tenho certeza que tudo quanto você pedir, Deus vai atender no seu coração. Porque quando nós não estamos alinhados com Deus, nós tendemos a pedir coisas erradas. Nós tendemos a fazer solicitações egoístas, mas quando nós nos alinhamos a Deus, nós entendemos que não é sobre nós, é nós intercedermos em favor das pessoas que estão ao nosso redor, é nós caminharmos na direção de suprirmos a necessidade das outras pessoas. E mais importante, quando é que eu sei que eu estou alinhado com aquilo que Deus quer para a minha vida? Se você é amigo de alguém, você caminha na direção daquilo que ele gosta. As pessoas, elas têm a mania de perguntar: será que pode fazer isso ou será que não pode fazer aquilo diante de Deus? A pergunta certa não é essa. A pergunta certa é: será que o meu comportamento vai agradar o meu Jesus? Será que o meu comportamento vai agradar o meu Senhor? Será que isso que eu estou fazendo ou deixando de fazer vai agradar ao meu Mestre? Quando nós fazemos a pergunta nesse sentido, a gente mudou de nível, a gente mudou de patamar, a gente começa a ter os alinhamentos que Jesus precisa para a minha vida e para a sua vida. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus está dizendo: se você me ama, o seu comportamento vai ser a evidência de que você caminha na direção daquilo que eu quero para a sua vida. E Jesus não quer nada para a minha vida nem para a sua vida que seja ruim. Jesus quer aquilo que é de melhor para a minha vida e para a sua vida. E se você escutou o áudio de hoje até aqui, eu quero que você me mande a palavra oração.